Saber Direito desta semana é sobre direito processual penal. O curso fala sobre distinção entre ação, processo e jurisdição, procedimento funcional e tribunal do júri. As aulas são com o professor Ivan Gessler. Olá, meus amigos do Direito Aula, eu sou o professor Ivan Gessler, Direito Processual Penal. Chegamos para o nosso terceiro encontro do curso ministrado essa semana sobre o tema procedimental especial. No primeiro encontro, nós tratamos do procedimento comum ordinário, basicamente para poder entregá-los um parâmetro em relação aos procedimentos especiais, que nós começamos a estudar no segundo momento, na segunda aula, quando nós falamos do procedimento especial dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Hoje nós vamos tratar, ou melhor, na terceira aula, nós vamos tratar do tema procedimento previsto na Lei de Combate ao Tráfico de Drogas, enfim, da Lei 11.343 de 2006. Vejam só, a Lei 11.343/2006, ela traz um procedimento especial para apuração dos crimes previstos na Lei Antidrogas que não sejam de menor potencial ofensivo. Acho que esse é o primeiro ponto importante. Perceber que esse procedimento especial, esse regramento previsto na Lei de Drogas, é aplicável tão somente aos crimes prescritos nessa norma que não sejam de menor potencial ofensivo. Por exemplo, no artigo 28 da Lei 11.343/2006, nós temos o porte de substância entorpecente para o consumo pessoal. Entretanto, o artigo 28 prevê um delito de menor potencial ofensivo. Sequer temos uma pena privativa de liberdade ou a possibilidade de aplicação de uma pena corporal, de uma pena segregadora. Consequentemente, o artigo 28 está sujeito ao rito sumaríssimo. Rito sumaríssimo prescrito na Lei 9.099 de 95. Assim, o procedimento sumaríssimo aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo também será aplicável ou incidirá em relação à hipótese que nós temos no artigo 33, parágrafo 3º da Lei 11.343. Lá também nós temos uma modalidade especial de tráfico de drogas, um delito que tem pena máxima de 1 ano, é de menor potencial ofensivo, ou seja, entregar substância entorpecente para consumo mútuo, sem qualquer intenção de lucro. É uma hipótese de delito de menor potencial ofensivo. Consequentemente, incidirá também o procedimento sumaríssimo. Vejam assim que, por mais que a Lei 11.343/2006 tenha, de fato, um regramento especial, um procedimento especial aplicável em primeiro grau, esse regramento, esse rito, apenas incidirá aos crimes previstos nesta regra que não sejam de menor potencial ofensivo. Quais são as peculiaridades, então, do procedimento especial em tela, desse procedimento que nós passamos a comentar nesse nosso terceiro encontro? Como um procedimento especial que de fato é, óbvio que esse regramento possui peculiaridades, possui especialidades que nós não encontramos ou não encontraremos no procedimento comum ordinário, que foi o rito paradigma, que foi o rito parâmetro que nós comentamos na primeira aula, no primeiro encontro. Entretanto, são procedimentos que guardam semelhanças. Como no procedimento comum ordinário e também no procedimento funcional, que eu comentei no segundo encontro, o rito antidrogas, vamos chamar assim, ele se inicia com o ofertamento da petição inicial acusatória, com o oferecimento da denúncia. Claro, todos os crimes previstos nessa lei são delitos persecuíveis via ação penal pública incondicionada. Consequentemente, em contrapartida, a petição inicial será a denúncia lá nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Voltando um pouco, claro, não se trata de uma etapa judicial, mas retornando um pouco, nós já encontramos peculiaridades nessa lei, inclusive no tocante ao procedimento inquisitório, no que diz respeito à fase preliminar investigatória. A título de exemplo,
A Lei 11.343/2006 traz peculiaridades, por exemplo, em relação ao prazo de conclusão do inquérito policial. No Código de Processo Penal, nós temos um prazo para findar a fase investigatória, que é de 10 dias se o investigado estiver preso e 30 dias se o indiciado estiver solto. Na lei de drogas, nós temos um prazo maior, um prazo de conclusão do procedimento investigatório, do procedimento administrativo, com a finalidade de apurar a suposta autoria e a existência do fato, que é de 30 dias se o indiciado estiver preso, podendo duplicar por mais 30 dias, e de 90 dias se estiver em liberdade provisória, ou mesmo se não houve decretação de prisão preventiva, que também pode ser duplicado, chegando até 180 dias. Veja que, por mais que não se trate já efetivamente, materialmente, de uma fase judicial e do procedimento que é objeto de nossa aula, um procedimento judicial, claro que esse prazo mais estendido, esse prazo maior para a conclusão do inquérito policial na lei de drogas acaba produzindo ou acarretando efeitos também para a fase judicial. Não por acaso, o prazo para oferecimento da denúncia na lei de drogas é um prazo de 10 dias sempre. No procedimento comum, leia-se artigo 46 do Código de Processo Penal, nós temos lá um prazo de 5 dias se o investigado estiver preso e 15 dias se o indiciado estiver em liberdade. Para o Ministério Público, claro, seguir um dos caminhos daquele tríduo: oferecer a denúncia, pedir o arquivamento do inquérito policial ou requisitar nova diligência desde que o investigado esteja em liberdade. Na lei antidrogas, não. Nós temos um prazo que é uno, vale dizer, um prazo de 10 dias estando o investigado preso ou em liberdade. Agora, oferecida a petição inicial acusatória, oferecida a denúncia, qual é o próximo passo? Aí nós encontramos uma semelhança em relação ao procedimento ou ao rito que nós estudamos na última aula. Na segunda aula, nosso segundo encontro, que foi o rito funcional. Aqui também, na Lei 11.343/2006, nesse procedimento especial, uma vez ofertada a inicial acusatória, o juiz deve, claro, autuar a inicial acusatória e notificar o suposto traficante para apresentação de defesa escrita, para apresentação de defesa preliminar. É a previsão do artigo 55, caput e parágrafo 1º da Lei 11.343. Como já tinha ocorrido e como nós já tínhamos comentado no tocante ao rito funcional, leia-se artigo 514 do Código de Processo Penal, agora também em relação a condutas como tráfico de drogas, artigo 33, artigo 35, associação ao tráfico, o suposto traficante ou o denunciado tem o direito de ser notificado para a apresentação de uma defesa preliminar. Como nós comentamos no último encontro, essa notificação tem esse objetivo específico, esse escopo primais: notificação para apresentação de defesa preliminar, defesa prévia, resposta preliminar. E por que essa nomenclatura? Por que ser uma peça preliminar? Porque ela é preliminar ao recebimento ou rejeição da petição inicial acusatória. Esse é o momento processual também da defesa preliminar na lei antidrogas. Um momento que é posterior ao oferecimento da denúncia, mas anterior ao recebimento ou rejeição da petição inicial. Claro que essa é uma tendência dos ordenamentos e dos procedimentos. Antecipar o contraditório e a ampla defesa para um momento anterior à existência do processo penal, da situação jurídico-processual. Só dá para falar na existência de um processo penal quando a petição inicial é recebida pelo juiz. E a instância só é concretizada e efetivada a partir do momento em que o réu é devidamente comunicado, como nós já comentamos nos encontros anteriores. Então, a lei de drogas, ou a lei antidrogas, para alguns, ela segue esse ritmo.
vale dizer, uma tendência de antecipar o contraditório, de antecipar a ampla defesa, mesmo antes do sujeito ter a petição inicial contra si recebida. Ninguém nega que só o fato do sujeito estar na condição de um suposto traficante é uma medida que traz um estigma. Se traduz como um constrangimento, que pode ser ilegal, claro, se a ação penal não for justa, se não houver justa causa para a ação penal. Também ninguém nega que a maioria dos magistrados possuem uma repulsa em relação a delitos como tráfico de drogas, como estupro. Óbvio que é muito importante nós anteciparmos essa defesa como uma forma de evitar que o sujeito seja processado por uma conduta tão gravosa. E o mais importante também é antecipar o contraditório e a ampla defesa para o momento anterior à existência da situação jurídico-processual. É isso que prevê o artigo 55 da Lei 11.343/2006. Uma vez oferecida a denúncia, vai ser o imputado ou denunciado notificado para a apresentação da defesa prévia da defesa preliminar. Uma defesa prévia que tem um prazo de 10 dias. Mesmo prazo que nós já comentamos em relação à resposta da acusação, que está no artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. É um prazo de 10 dias, onde, de fato, o denunciado pode arrolar até 5 testemunhas. Esse já é o momento adequado para a apresentação do rol de testemunhas sob pena de preclusão. Isso é muito importante, porque enquanto no procedimento funcional nós comentamos que o funcionário público vai ter direito a 2 defesas escritas, a defesa preliminar, artigo 514 do CPP, e depois quando o juiz eventualmente recebe a petição inicial, a apresentação de uma resposta à acusação, aí sim onde o funcionário arrola as testemunhas, no procedimento previsto na lei antidrogas, não. Nós só temos uma defesa escrita, uma defesa inicial por parte do denunciado. Por isso, esse já é o momento para ele requerer a produção de todas as provas em direito admitidas e, mais do que isso, para também já apresentar o seu rol de testemunhas sob pena de preclusão. A ausência de notificação do denunciado para apresentação de defesa preliminar, para a doutrina esmagadora, é causa de nulidade absoluta. O que é devido processo legal? Devido processo legal ou devido processo penal, por exemplo, para Nereu de Acomole, nada mais é do que o processo previsto em lei. E na lei antidrogas existe essa previsão, um direito do suposto traficante ser notificado para apresentação de sua defesa preliminar. Justamente por isso, a não observância desse regramento, dessa previsão do artigo 55 da lei antidrogas, traz um amorfismo, uma inobservância da forma prevista em lei. Se a lei especial fala que tem que existir a notificação para apresentação de defesa preliminar, o juiz, claro, não pode agir com decisionismo. O que é decisionismo? É decidir por decidir, é decidir como quiser, sem uma resposta constitucionalmente adequada. O juiz é livre, mas essa liberdade não pode se confundir com a arbitrariedade. Não por acaso, o Código de Processo Civil de 2015 já retirou essa expressão livre do CPC novo. Falta fazê-lo aí já no Código de Processo Penal, o que deve ocorrer no novo CPP. Porque essa ideia de liberdade faz parecer que o juiz pode agir como quiser. E, claro, o juiz está atrelado aos princípios fundamentais, como, por exemplo, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Se devido processo legal é o processo previsto em lei, onde são observadas todas as garantias fundamentais, a não notificação do denunciado, suposto traficante, na lei antidrogas, é causa de nulidade absoluta. Claro que nós temos precedentes nos tribunais superiores amenizando essa regra, no sentido de que o prejuízo deve ficar comprovado. Mas aí é porque STF e STJ têm entendido que, mesmo nas nulidades absolutas, é indispensável a comprovação do prejuízo para a decretação desse amorfismo, para fazer a nulificação do respectivo ato. Então, consequentemente, ainda que eu imagine que a não notificação do suposto traficante para apresentação de defesa prévia seja uma causa de nulidade absoluta, há precedentes
no sentido de que o prejuízo deve ficar atestado no caso concreto. Por exemplo, ainda que não tenha existido a defesa preliminar, se o sujeito teve outras oportunidades para se defender durante o processo, apresentou alegações sinais e a defesa só fez tal arguição em momento que não era mais oportuno, de maneira intempestiva após a sentença condenatória, os tribunais não têm se inclinado pela decretação da nulidade e anulação de uma instrução criminal que já se deu por finda. Então, essa é a grande peculiaridade do procedimento especial que nós temos na lei antidrogas. A existência de uma notificação para apresentação de defesa preliminar. Se, eventualmente, o denunciado foi notificado para apresentação dessa defesa preliminar e não apresentou a defesa no prazo legal, deve ser nomeado defensor público, claro, defensoria pública bem aparelhada na maioria dos estados do país hoje, para apresentá-la. Ou, na ausência de um defensor público, a nomeação de um defensor dativo. O mesmo ocorre no tocante ao artigo 55, em relação à notificação que é feita por edital. Quando, eventualmente, o sujeito não apresenta a defesa preliminar. Mas aí cabe um ponto de divergência ou mesmo um ponto de esclarecimento. Pelo seguinte, no procedimento comum, na verdade em todos os procedimentos de primeiro grau, salvo algumas exceções, quando o denunciado ou o réu é comunicado por edital e não apresenta a defesa escrita no prazo legal, o que é que o juiz deve fazer? O juiz deve suspender o processo e o prazo prescricional. A pergunta é saber se esse artigo 366 também se aplica para a lei antidrogas. Porque a defesa preliminar vem antes do recebimento ou rejeição da petição inicial. A suspensão do processo da prescrição, pelo artigo 366 do CPP, vem após uma citação. E no nosso segundo encontro, nós já diferenciamos notificação de citação. Notificação é o ato de comunicação para apresentação de defesa preliminar e citação é um ato de comunicação que vem após o recebimento da petição inicial. Vale dizer, vem após o recebimento da denúncia ou queixa, após o recebimento da inicial acusatória, naquela fase lá do artigo 396 do Código de Processo Penal. O que eu tenho que perguntar agora, ou uma pergunta que não quer calar, é saber se esse 366 se aplica para o procedimento antidrogas, como nós já afirmamos ou já quesitamos. E a resposta é afirmativa. O 366 será aplicável também para a lei antidrogas, com algumas peculiaridades. Feita a notificação e não apresentada a defesa preliminar pelo denunciado, nos casos de tráfico de drogas, por exemplo, o juiz vai nomear o defensor público ou um defensor dativo para apresentá-la, para apresentar a defesa preliminar. Na hipótese do sujeito não ter sido encontrado para ser notificado pessoalmente, e quando tiver sido efetivada essa comunicação por edital, se o juiz eventualmente não rejeitar a denúncia pelas alegações deitadas na defesa preliminar, é o nosso entendimento que só então aí ele deve suspender o processo e a prescrição na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal. Como é que fica, então, a conclusão em relação a essa aplicabilidade do 366 do CPP em relação à Lei 11.343/2006? Se, eventualmente, a defesa preliminar foi apresentada pela Defensoria Pública ou apresentada por um defensor dativo e eles, eventualmente, não apresentaram o rol de testemunhas, tudo bem. Se o juiz rejeitar a petição inicial, perfeito, está extinto o processo sem julgamento meritório em regra. Mas se o juiz recebe a petição inicial, ele deve suspender o processo e a prescrição na hipótese em que o denunciado não foi encontrado para ser citado e foi efetivada a citação editalícia. Com uma ressalva, se porventura o advogado do denunciado constituído
comparece aos autos, ou mesmo a um comparecimento pessoal do imputado, deve ser devolvido o prazo para que ele possa arrolar as suas testemunhas. Porque nós sabemos que a Defensoria Pública, principalmente nos casos em que o sujeito não é encontrado para ser notificado, ou não tem um contato com o denunciado, não tem como arrolar essas testemunhas. Então, claro que isso vai mitigar o princípio da ampla defesa se o sujeito posteriormente não tem o direito, quando o processo retomar a sua marcha normal, de apresentar o rol de testemunhas. Já que nós citamos esse artigo 366 do Código de Processo Penal, é importante fazer algumas considerações, então, em relação a esse dispositivo. Quando é que o juiz deve, mesmo no procedimento antidrogas ou em outros regramentos de primeiro grau, aplicar o artigo 366 do CPP? Primeira coisa, olha, a regra no processo penal é que exista uma comunicação pessoal, notificação pessoal, citação pessoal, intimação pessoal. A citação editalícia, por exemplo, é a última ratio no processo penal, não pode ser a prima ratio. Se o sujeito não é encontrado para ser comunicado, aí sim é efetivada a citação por edital por um prazo de 15 dias. Quando o sujeito é citado por edital, eu tenho aí um binômio e ele não comparece e nem constitui advogado, o juiz vai suspender o processo para assegurar a ampla defesa e evitar que o sujeito seja processado à sua revelia diante uma comunicação ficta, e também suspende a prescrição para evitar a perda do poder de punir do Estado pelo decurso temporal, pelo decurso do tempo. Essa é a leitura que nós faremos ou fazemos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Citado o sujeito por edital, não compareceu, não constituiu advogado, suspende o processo e o prazo prescricional. Claro que o juiz pode determinar a produção antecipada de prova, na forma do artigo, por exemplo, 156 do Código de Processo Penal, que faz menção a esse instituto. Agora, no tocante à produção antecipada de uma prova urgente, de uma prova necessária, de uma prova emergencial, existe uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é o enunciado 455 do STJ. O enunciado 455 do STJ diz o seguinte: é possível a produção antecipada de prova quando o réu for comunicado por edital no processo penal. Suspenso o processo e a prescrição, o juiz pode, à revelia do réu, produzir uma prova urgente. Mas para isso tem que existir uma fundamentação empírica, tem que existir uma fundamentação concreta. O juiz não pode, à revelia de alguém que foi comunicado por edital, ainda que esse sujeito seja um suposto traficante, o direito penal a ser aplicado aqui não é direito penal do autor, o juiz não pode determinar, por exemplo, a produção de todas as testemunhas, ou a oitiva de todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, afirmando que essas provas são urgentes. Tem que existir uma fundamentação concreta, sob pena de perecimento da prova. Vou dar um exemplo. Imagine que a única testemunha em um caso de tráfico de drogas é uma senhora que tem já 89 anos, está muito enferma. Claro que se o juiz não produzir antecipadamente essa prova, corre o risco dessa testemunha perecer, dessa prova testemunhal se perder. Então isso é uma fundamentação concreta para justificar a produção antecipada de uma prova na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal. Da mesma forma, é importante ressaltarmos uma posição do STJ em sentido relativamente oposto, porque há precedentes, inclusive do ministro Rogério Schietti, do processualista Rogério Schietti, da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, admitindo, por exemplo, a oitiva de todos os policiais arrolados na denúncia como produção antecipada de prova, em casos, por exemplo, de um tráfico de drogas. Isso se justifica pelo Instituto das Falsas Memórias, ou das memórias falsas. A argumentação é de que os policiais têm, durante todos os dias, durante todo o ano, várias diligências em que eles oficiam, em que eles atuam. Então, claro que, se essa prova for produzida 10 anos após a suspensão do processo, quando o réu eventualmente compareceu ou foi encontrado,
ou constituir um advogado, corre o risco dos policiais não mais lembrarem, por exemplo, do fato histórico, não lembrarem mais do fato supostamente criminoso. Mas não podemos deixar de ressaltar a existência de um entendimento sumulado. 455 do STJ exige fundamentação concreta para a produção antecipada da prova penal nesses casos. Nesse sentido, é importante ainda mencionar a existência da súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, que também trata do artigo 366 do Código de Processo Penal. Porque se o sujeito é citado por edital, veja, é um binômio, não constitui advogado. Porque se ele constituir advogado, a revelia é um direito dele. Essa é a grande peculiaridade do processo penal. A revelia no processo penal se apresenta como um direito do réu. O réu tem o direito ao não comparecimento. O réu tem o direito ao silêncio. O réu tem o direito de ser revel. Então, se ele constitui advogado e decide não comparecer, o processo vai seguir. Porque existe defesa técnica. E o que é inalienável no processo penal é a defesa técnica. Nos termos da súmula, por exemplo, 523 do Colém do Supremo Tribunal Federal. Se o sujeito não constitui advogado, se ele não comparece, suspenso está o processo e suspensa está a prescrição. Mas a doutrina indaga se essa prescrição pode ficar suspensa para sempre. E é aí que entra a súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, que acolhe parte da posição doutrinária sobre o tema, no que diz respeito ao artigo 366 do CPP. Levando em consideração que os crimes imprescritíveis, segundo o STJ, estão previstos na Constituição Federal, como, por exemplo, o racismo, consequentemente, o STJ entende que o Código de Processo Penal não pode acabar dando aso a outras hipóteses de imprescritibilidade. Por exemplo, o sujeito é denunciado por tráfico de drogas. Notificado para apresentar defesa preliminar, não é encontrado. Para ser notificado para apresentação de defesa preliminar. É notificado, então, por edital, apresentar a defesa prévia para um defensor dativo. O juiz decide, posteriormente, por receber a petição inicial, suspende o processo e o prazo prescricional. Eu não posso tornar o tráfico de drogas um crime imprescritível. Porque esse mandado explícito, negativo, não está na Constituição Federal. É como diz, por exemplo, a doutrina penalista, no sentido de que a Constituição Federal traz uma espécie de sinaleira. Existem sinais vermelhos, por exemplo, em relação a alguns crimes, que o legislador não pode se afastar. Por exemplo, racismo é inafiançável. Então, o legislador infraconstitucional não pode violar isso. É o que entende, por exemplo, Luciano Felders. Da mesma forma, se a Constituição Federal não entregou esse sinal vermelho em relação ao tráfico de drogas, não pode uma previsão do Código de Processo Penal, no artigo 366 do CPP, tornar ou taxar uma imprescritibilidade em relação a esse tipo penal. Então, qual foi a saída do Superior Tribunal de Justiça? A suspensão do prazo prescricional, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, deve ser verificada com base na pena máxima prevista para o crime. Cuidado, não é a pena máxima prevista para o crime, é com base na pena máxima prevista para o crime. Então, se aquele crime prescreveria, por exemplo, em 20 anos, o processo fica suspenso por 20 anos, depois a prescrição volta a correr. Mas essa não é a posição que nós encontramos na maioria dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. O Supremo entende que acolher essa posição é transformar uma causa suspensiva da prescrição em interruptiva. Então é importante ressaltar que, por mais que esse entendimento esteja sumulado no Superior Tribunal de Justiça, essa não é a posição do Supremo Tribunal Federal. Para terminar, algumas observações importantes, para terminar em relação a esse artigo 366 do CPP. O artigo 366 do CPP só se aplica aos crimes praticados após sua nova vigência.
após a vigência da Lei 9.271 de 96, porque foi essa norma que deu essa redação ao artigo 366 do CPP. Então, como os tribunais superiores têm um entendimento pela impossibilidade de parcelar a legislação, vale dizer, de conjugar leis penais distintas, qual é o entendimento que prevalece? Eu só posso aplicar o artigo 366 do CPP para os crimes praticados após 96, após a vigência da Lei 9.271 de 96. Porque a suspensão da prescrição é um instituto de direito penal. E a lei penal não pode retroagir para prejudicar. Ao mesmo tempo, eu não posso acolher a posição doutrinária, ao menos os tribunais superiores não acolhem, no sentido de que, nesses casos, eu poderia suspender o processo e não a prescrição. Porque aí eu estaria conjugando leis diversas, regramentos distintos, disposições diferentes. E essa não é a posição do Supremo e do STJ. É só evidenciar, por exemplo, os casos do artigo 33 da Lei Antidrogas, porque é a posição dos tribunais superiores de que eu não posso conjugar as duas leis antidrogas, a Lei 6368 de 76, que foi revogada, e a Lei 11.343 de 2006. Então, por exemplo, se o sujeito praticou um crime de tráfico de drogas em 2005, tudo bem, à época vigorava a Lei 6368 de 76. Só que naquela lei, a pena mínima do tráfico era de 3 anos. Mas como na Lei 9 existe, à época não existia uma causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. A incidência de uma causa de diminuição de uma minorante que pode fixar definitivamente a sanção com o redutor em 1 ano e 8 meses. Aí eu paro e pergunto, o que é melhor para o réu? Aplicar uma pena mínima de 3 anos, onde não tem a diminuição da pena, ou aplicar uma pena mínima prevista na lei nova de 5 anos, onde a redução do seu parágrafo 4º do artigo 33 propicia uma pena de até 1 ano e 8 meses. Veja, os tribunais não admitem que eu conjugue as duas normas, ou seja, pegar a pena mínima de 3 anos e aplicar a causa de diminuição de pena. No caso concreto, o juiz tem que verificar qual é a melhor norma, qual é a norma mais benéfica ao réu e aplicá-la. Esse é o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese do artigo 366 do CPP. Ele tem incidência, ele tem aplicação, por exemplo, para os casos de tráfico de drogas, associação ao tráfico, praticados após a vigência da Lei 9.271. Só fazendo uma ilustração comparativa, o artigo 366 do CPP ele não se aplica às hipóteses da Lei 9.613/98, branqueamento de capitais. É o que prevê o artigo 2º, parágrafo 2º dessa lei. Então, cuidado, se não há restrição de que o artigo 366 do CPP se aplique, seja aplicado ou aplicável para os casos de tráfico de drogas, associação ao tráfico, para as hipóteses da lei antidrogas, em contrapartida, nos casos de lavagem de dinheiro, nos casos de branqueamento de capitais, há vedação explícita, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 9.613/98. Como existe também vedação nos casos do Código de Processo Penal Militar. No tocante aos crimes militares, também não será aplicável o artigo 366 do Código de Processo Penal. Uma última consideração sobre esse dispositivo. Ele prevê que o juiz pode decretar prisão preventiva. Mas é importante ressaltar que a prisão preventiva não pode ser uma figura automática ou uma consequência imediata pelo simples não comparecimento do acusado. Já tivemos a oportunidade de mencionar hoje que o não comparecimento do réu é um direito, é uma consequência lógica do direito ao silêncio, previsto no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. O juiz pode até decretar a prisão preventiva em qualquer momento da persecução penal. Entretanto, para isso, devem estar presentes os requisitos de uma medida que é a última ratio, é excepcional, é subsidiária, é cautelar e é instrumental. Agora, apresentar a defesa preliminar
na Lei 11.343/2006, nos termos do artigo 55 da Lei Antidrogas, recebida a petição inicial, se não for o caso, como nós citamos aqui, de aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal, de suspensão do processo e do prazo prescricional, qual é o próximo passo que eu tenho nesse procedimento especial? Olha, o próximo salto processual diz respeito à designação de audiência, de instrução, interrogatório e julgamento. Na audiência de instrução, interrogatório e julgamento, claro, regra geral, as testemunhas serão ouvidas. Há possibilidade de aplicação também do artigo 159 do Código de Processo Penal para permitir que o perito eventualmente preste esclarecimentos. O réu vai ser interrogado e, por fim, nós vamos ter os debates com o juiz posteriormente proferindo a sentença. Dois pontos especiais em relação a essa audiência que nós temos lá no artigo 57 da Lei 11.343/2006. Primeiro, no tocante a essa prova pericial, nós sabemos que, em regra, o tráfico de drogas é um crime não transeunte, um crime que deixa vestígios, que exige um resultado naturalístico para a sua consumação, porque ele também, em regra, é um crime material. Agora, no tocante à constatação dessa materialidade, nós temos dispositivos ou um dispositivo especial na Lei 11.343/2006. É o artigo 50 dessa aludida norma. Porque o artigo 50, parágrafo 1º da Lei 11.343/2006, exige a existência de um laudo de constatação da substância entorpecente ou da entorpecência da substância encontrada para testar a materialidade. De fato, a lei diferencia ainda quanto à existência de um laudo provisório e um laudo definitivo. Na prática, tem sido feito basicamente um único laudo, porque, por exemplo, nas capitais ou nas comarcas de maior porte, existe o Departamento de Polícia Técnica. Uma fração da substância entorpecente, da droga encontrada, é encaminhada para a Polícia Técnica e lá será feito um laudo definitivo. Esse laudo vai ser utilizado para efeito de lavratura do auto de prisão em flagrante. Cuidado, é causa de imediato relaxamento de uma prisão que se torna ilegal se no prazo de 24 horas não for efetivado esse laudo de constatação, seja o provisório ou definitivo. Tudo bem, em regra se faz o laudo definitivo, mas ele tem que ser feito sob pena de relaxamento do auto de prisão em flagrante, tornando a prisão ilegal e sendo efetivado o relaxamento, inclusive de ofício pelo juiz, como prescreve ou como prevê o artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal e o dispositivo 310, inciso 1º do Código de Processo Penal. Esse laudo também vai servir para o oferecimento da denúncia, se já é o definitivo, para o ofertamento da denúncia e principalmente para a comprovação da materialidade definitiva, inclusive para propiciar um decreto condenatório. Não há como o sujeito ser condenado, por exemplo, por tráfico de drogas, onde supostamente for efetivada uma apreensão da substância entorpecente, sem existir um laudo atestando que realmente se trata de maconha, de cocaína, de crack, enfim, de uma substância proibida no rol da Anvisa. Agora, claro que se a imputação gira em torno, por exemplo, de outros meios de investigação, se não houve apreensão da droga, mas existe interceptação telefônica, existe uma busca telemática em aparelhos, em compartimentos eletrônicos, existe uma busca e apreensão de documentos que revelavam a associação ao tráfico. Se não houve apreensão de substância entorpecente, mas existiram outros recursos probatórios que evidenciaram a prática do tráfico de drogas e sua respectiva autoria, claro que eu não tenho como fazer o exame de corpo de delito, a realização de um laudo, sem existir a apreensão dessa substância supostamente entorpecente. Pois bem, então nessa audiência, claro,
tratando-se de tráfico de drogas, nós não temos a aplicação integral do artigo 400 do CPP, porque qual é a regra geral no tocante à audiência de instrução no processo penal? Primeiro eu vou inquirir a vítima, como prevê o artigo 201, parágrafo 2º, por exemplo, do Código de Processo Penal, sempre que possível, será inquirida a vítima, ou será inquirido o ofendido, vai se realizar a oitiva da vítima. Claro que no caso de tráfico de drogas não há um ofendido. Ora, é um crime contra a saúde pública. Então, não há por que você assinalar, por exemplo, se estiver fazendo uma prova de concurso, uma questão que diga que a audiência em uma acusação de tráfico de drogas vai se iniciar com a oitiva do ofendido, com as declarações da vítima, que, no caso, inexiste em acusações nesses termos. Mas, posteriormente, nós temos aí sim a inquirição das testemunhas, acusação e defesa nessa ordem. É o que prevê o artigo 400 do CPP, que é aplicável também para a Lei 11.343/2006. É importante assinalar que o Código de Processo Penal, com a reforma de 2008, trouxe uma nova roupagem para o artigo 212 do CPP. E ao invés de termos a mantença de um sistema presidencialista na inquirição dessas testemunhas, com o juiz sendo o grande ator, um ativismo judicial na produção probatória, nós adotamos o sistema do cross-examination. Quer dizer isso? O sistema da inquirição cruzada. As partes fazem as perguntas diretamente às testemunhas. E o juiz só vai complementar essa inquirição. Essa previsão, em que pese estar no Código de Processo Penal, como eu já disse no artigo 212 do CPP, é totalmente aplicável e será aplicado também para a Lei 11.343 e o procedimento especial da Lei Antidrogas. Nós temos um processo penal que formalmente é acusatório. A Constituição Federal foi pautada por princípios democráticos. Para nós sabermos o grau de democracia que existe no Estado de Direito, nós temos que saber, ao mesmo tempo, qual é a espécie de processo penal que nós temos. O processo penal é o termômetro de um Estado democrático de direito. Ora, se no sistema acusatório existe como núcleo, como elemento nuclear desse modelo de processo penal, a divisão das funções processuais, eu não posso entregar ao juiz uma função de produção probatória. Aproximar o juiz tanto da prova a ponto dele tocá-la, dele produzir aquele elemento probatório. O destinatário da prova não pode ser o seu produtor. Isso é dividir as funções. E mais do que isso, é trazer um controle epistêmico da produção probatória no processo penal. Então, cuidado, as perguntas serão feitas diretamente pelas partes às testemunhas, seguindo essa ordem. Primeiro serão ouvidas as testemunhas de acusação, depois inquiridas as testemunhas de defesa. Sob pena, inclusive, de nulidade, por violação do devido processo legal. Claro que os tribunais têm entendido que essa inversão da ordem, se, por exemplo, eu ouvi em um caso de tráfico de drogas, primeiro as testemunhas de defesa, para depois as testemunhas de acusação, vai ser uma hipótese de nulidade relativa. Se o advogado, por exemplo, que está na audiência, permitiu essa inversão indevida, até pelo princípio do interesse e da vedação da má-fé, a nulidade não pode ser arguída por esse defensor para beneficiá-lo com a eventual nulificação do processo. Agora, inquiridas testemunhas, inquirido o perito, como nós já afirmamos, prestando esclarecimentos, nos termos do artigo 159 do CPP, o que tem que ser requerido pelas partes, cuidado, num prazo prévio de 10 dias, o último ato da audiência de instrução e interrogatório na lei antidrogas é justamente o interrogatório do réu. Mas é o último ato não por conta de uma previsão legal. É o último ato por conta de uma posição doutrinária abraçada pela corrente jurisprudencial. É atualmente a posição do STJ e do Supremo Tribunal Federal de que mesmo na lei antidrogas, o interrogatório deve ser
o último ato da audiência de instrução, interrogatório e julgamento. Para observância do contraditório, da ampla defesa, de um devido processo legal, o réu não pode ser interrogado primeiro, falar a sua versão, para só então, posteriormente, conhecer as provas da acusação. Qual é o motivo dessa celeuma? É o artigo 57 da Lei 11.343. Porque o artigo 57, que tem a redação entregue em 2006, ele trouxe um espelho do procedimento previsto no Código de Processo Penal à época, daquele parâmetro que nós estudamos no primeiro encontro. E à época, em 2006, o interrogatório abria o procedimento. Era até mais grave, porque o sujeito era citado já para ser interrogado, em uma audiência que só servia para isso. Depois nós teríamos audiência para oitivo testemunha de acusação, posteriormente uma audiência para inquirição das testemunhas de defesa, uma fase de diligências, fase de alegações finais, o juiz dava a sentença, um processo interminável, uma destemporalização do processo penal. Isso acarretava um excesso de prazo contínuo e permanente, reincidente. Justamente por isso, se construiu na doutrina a posição de que, se em 2008 o procedimento comum ordinário mudou para colocar o interrogatório como último ato da instrução criminal, a lei de drogas, que é anterior, é de 2006, também deve acolher essa posição do interrogatório. Também deve acolher essa previsão que está no artigo 400 do CPP, também no 531, de igual forma no 411, que nós vamos estudar no próximo encontro. As audiências que dizem respeito aos variados procedimentos penais acolhem esse aspecto topográfico de colocação do interrogatório como último ato da audiência criminal. Óbvio que surgiram posições contrárias e até precedentes, inicialmente precedentes em sentido oposto, aplicando o princípio da especialidade, dizendo que a lei antidrogas era uma lei especial e deveria ser aplicada nos casos de tráfico de drogas em detrimento, em oposição da lei geral do procedimento comum previsto no Código de Processo Penal. Só que esse argumento foi caindo por terra. Caiu por terra no tocante aos processos de competência originária dos tribunais, com a interpretação constitucional da Lei 8.038 de 90. Isso, posteriormente, foi devagarzinho e até finalmente sendo pacificado o entendimento nos tribunais superiores de que, mesmo na lei de drogas, o interrogatório para resguardar o contraditório e a ampla defesa deve ser o último ato da audiência de instrução criminal. Então, após o interrogatório do réu, nós temos a fase dos debates. A lei de drogas, ou a lei antidrogas, não prescreve a possibilidade dessas alegações finais, orais, Ministério Público primeiro, depois a defesa técnica, a defesa do réu. Não há previsão de que essas alegações orais, esses debates, sejam convertidos em alegações finais escritas, em memoriais. Mas é o que geralmente ocorre. É o que costumeiramente ocorre na prática. O artigo 403, parágrafo 3º, e o dispositivo 404, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, prescrevem que o juiz pode converter os debates em memoriais, em alegações finais escritas, em um prazo sucessivo de 5 dias. É o que prevê, por exemplo, o artigo 403, parágrafo 3º do CPP. Como o parágrafo 5º do artigo 394 diz que as disposições do procedimento comum ordinário se aplicam subsidiariamente a todos os processos de primeiro grau, consequentemente, na lei antidrogas também há essa possibilidade de conversão dos debates em memoriais. Conversão dos debates em alegações finais escritas
Por exemplo, quando o processo for complexo, quando houver um grande número de réus. Pense numa operação Lava Jato, muito complicado você fazer debates ali no contexto da Operação Lava Jato. Imagine em um procedimento comum, 20 minutos para cada réu, 20 minutos para cada fato, seria algo inalcançável. Então se converte, os debates são convertidos em alegações finais escritas. E o 404, parágrafo único, que é aplicável também aos casos de tráfico de drogas, prevê que se houver necessidade de se realizar alguma diligência, se realiza a diligência, uma vez consumada, serão apresentados os memoriais, as alegações finais escritas. Ora, depois dos debates dessas alegações finais, nós temos a sentença. Uma sentença proferida por um juízo singular. Se é assim, esse juiz singular, esse juiz togado, pode proferir uma sentença condenatória, uma sentença absolutória ou mesmo uma sentença extintiva de punibilidade, como ocorre, em regra, em todos os procedimentos de primeiro grau. Então, a sentença é o ato final, é o provimento final também desse procedimento especial, do procedimento especial previsto na Lei 11.343/2006. Aí eu quero fechar essa temática tratando de um outro ponto especial. Já tratamos de alguns na aula de hoje, falei, por exemplo, da citação por edital e aplicação do 366 do CPP no procedimento especial da Lei Antidrogas. Tratamos também da posição do interrogatório. E um último ponto especial é saber se eu posso antecipar a emendatio libelli, a desclassificação, para um momento anterior à sentença condenatória. Isso porque, nos casos de tráfico de drogas, nas prisões flagranciais realizadas costumeiramente no Brasil em relação a esses delitos, há sempre uma distinção primais a ser realizada. É saber se, efetivamente, o sujeito é um suposto traficante ou apenas usuário de substância entorpecente. O artigo 28 traz um traço diferenciador para que o operador do direito, e aí leia-se delegado, Ministério Público, juiz, diferencie a conduta do usuário, daquele que tem a posse de substância entorpecente para o consumo pessoal, do sujeito que pratica um dos verbos, lá dos diversos verbos que nós temos no elemento nuclear do artigo 33, que é o tráfico de substância entorpecente. O que é a emendatio libelli? E qual é o elo que existe entre esse assunto e essa diferença entre tráfico e a posse para consumo pessoal? É o seguinte, a emendatio libelli, que está prevista no artigo 383 do CPP, é a possibilidade do juiz de ofício alterar a definição jurídica feita pelo Ministério Público em sua petição inicial. É uma emenda. Nós sabemos que no processo penal, para a doutrina majoritária e também para os tribunais, o réu se defende dos fatos e não estritamente da definição jurídica dada aos mesmos pela acusação. Então, se o juiz não concorda com aquela classificação jurídica, ele pode desclassificar. Mas a posição da emendatio libelli, pelo Código de Processo Penal, é justamente no momento da sentença. Por exemplo, da sentença condenatória. Tanto que a emendatio está no artigo 383 do CPP. E o título da sentença começa a partir do artigo 381. Então, se eu quero desclassificar a conduta do traficante para a conduta de um suposto usuário, será que eu tenho que aguardar o processo chegar ao seu momento findo, ao seu momento final, para fazer essa desclassificação, para fazer essa emenda, para fazer essa desqualificação, essa alteração na definição jurídica do fato? Ou eu posso, logo no início do procedimento, realizar esta emenda, realizar esta desclassificação? Olha, é posição, por exemplo,
do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que a emendatio libelli pode ser antecipada para o momento do recebimento da petição inicial, para o momento do recebimento da denúncia. Então, se, por exemplo, o sujeito foi encontrado com uma única pedra de crack, tem um histórico de dependência química, não estava com uma grande quantidade de dinheiro, não tinha balança de precisão, se não tinha os elementos lá que revelassem a suposta prática de um tráfico, após a apresentação de defesa preliminar, no momento de rejeitar ou receber a petição inicial, o juiz já deve fazer essa emenda, essa desclassificação. E nos termos do artigo 383, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, encaminhar os autos ao Juizado Especial Criminal. O STJ admite a emendatio libelli, a antecipação dessa desclassificação, dessa alteração da classificação jurídica do fato para o momento do recebimento da petição inicial, para o momento anterior à sentença condenatória, desde que a emendatio libelli seja benéfica ao réu, seja favor rei, seja indúbio pro réu, seja para alterar a competência do juízo, seja para modificar o procedimento, seja para entregar uma série de benefícios para o imputado. E ninguém duvida, de fato, que a emendatio libelli, nesses termos, desclassificando de uma suposta conduta de tráfico de drogas para uma posse de substância entorpecente para o consumo pessoal, ou mesmo para aquela figura do artigo 33, parágrafo 3º, que nós citamos na aula de hoje, é benéfica para um sujeito que não estará sob o risco de uma prisão cautelar, não pode sofrer em nenhuma hipótese uma pena privativa de liberdade. Para alguns, o artigo 28 do Código, ou melhor, o artigo 28 da Lei 11.343/2006, sofreu inclusive uma descriminalização. É o que nós discutimos atualmente no Supremo Tribunal Federal. Então, óbvio que essa emenda é de fato benéfica para o imputado. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, da nossa terceira aula, do nosso terceiro encontro. Nesse encontro, nós tratamos do procedimento especial previsto na Lei 11.343/2006. Falamos da sequência dos atos especiais processuais previstos nessa norma, a existência de uma defesa preliminar também anterior ao recebimento ou rejeição da petição inicial, a possibilidade de aplicar-se o 366 do CPP e a suspensão do processo, também nos casos da lei antidrogas. Tratamos da posição do interrogatório, que agora deve ser compreendido como último ato da instrução criminal, também nesses casos. E, por fim, falamos da possibilidade de desclassificação da conduta do suposto traficante para o usuário, mesmo antes da fase da sentença condenatória. Muito obrigado e nos encontramos na próxima aula, nossa quarta aula, nosso quarto encontro. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.